Olá, ouvinte, muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Identidade Marista, podcast sobre educação na CBN Curitiba, uma parceria da rádio que toca notícia com os colégios maristas. Eu sou Cristina Cessiuk e nesse terceiro episódio a gente fala sobre ensino médio, uma fase de escolhas, de crescimento, de descobertas que mistura preparação para o futuro e para a vida. É uma etapa que merece um olhar cuidadoso para propósito e também para protagonismo dos alunos. O meu convidado nessa conversa é o Bruno Pontes. Bruno, que é graduado em filosofia, tem especializações em ensino religioso escolar, sociologia e ensino de sociologia, também filosofia da educação e é mestre em filosofia e também coordenador do ensino fundamental dos anos finais e ensino médio do Marista Anjo da Guarda. Belo currículo. Bruno, obrigada pela presença nos estúdios da CBN. Bem-vindo. Cristina, muito obrigado pela acolhida. Que alegria estar aqui hoje. E talvez a formação acadêmica ela é uma parte, mas o que eu mais gosto é ser chamado de professor, né? De ter essa experiência e essa marcação do contato com os estudantes, né? Porque é dali que a gente sai e é dali que a gente se forma, né? Para trabalhar hoje, no caso, conduzindo a gestão da escola. Então, professor, o nosso papo hoje vai ser sobre pedagogia marista e eu começo justamente te perguntando se existem diferenças sensíveis quando a gente olha para cada fase, né, de desenvolvimento de um estudante. A gente tem primeira infância, infância até a adolescência, quando a gente está Uhum. olhando, né, para o ensino médio. Quais que são essas diferenças e quais os principais pilares que orientam o trabalho com essa galera do ensino Uhum. médio? Sem dúvida alguma, né. E muito interessante você começar, antes de dizer sobre pedagogia, dizer sobre juventude, né. Quando a gente tem a marcação do ensino médio, a gente está falando sobre uma marcação que ela tem um modo de operar que, em média, a cada 3 anos, ela tem transformações. Se você imaginar, hoje em dia, fazendo o recorte de quantas redes sociais surgiram nos últimos 5 anos, né, e redes sociais que inclusive dialogam com eles e são feitas para eles. Se a gente fala dessa mudança que ela é externa, imagina quanta mudança ela é interna, ela atinge a vida dos jovens, né. Então, a escola tem que estar atenta a isso, né, a olhar para os novos tempos e educar dessa forma, tanto para as competências pedagógicas, cognitivas, mas também olhar para uma formação integral do sujeito, né, entendendo os aspectos sociais, aspectos emocionais e os aspectos éticos, né. Então, olhar para uma pedagogia marista, acima de tudo, é olhar para essa integralidade, é pensar numa pedagogia da presença, mas pensar também numa pedagogia do protagonismo, onde o nosso estudante, ele ocupa um papel ativo dentro do processo de educação, porque com tanta facilidade hoje em dia, se esse sujeito não se sente, provocado de certa forma, é mais difícil de aprender, né. Então, esse é um pouco do nosso modo de educar. A gente sabe que pode ser uma fase um pouco complexa, né, para não só para o próprio aluno, para o próprio adolescente, mas para o entorno dele, né? Por vezes as pessoas têm dificuldade de lidar justamente com todas essas mudanças. Em muitos momentos é uma fase um pouco questionadora, uma fase em que ele pode ficar um pouquinho mais alheio, um pouco mais distante. Ter esse olhar amplo, creio que ajuda nisso também, né? Uhum, sem dúvida alguma. Eu particularmente eu gosto muito da expressão que ela não é apenas um conceito, mas ela é uma prática, que é a pedagogia da presença. Se não há proximidade, se não há contato, se não há olho no olho, de fato todos esses elementos de subjetividade eles passam, né, passam despercebidos. Assim como a gente entende e existem muitos debates sobre isso hoje, do quanto é difícil acessar os jovens, né, os dilemas familiares dentro do processo, né, de formação, né, com as diferenciações que elas são comuns do desenvolvimento humano, né, mas para a vida escolar se faz muito necessário essa pedagogia da presença, né. E aí a gente vê isso acontecendo de várias formas, seja com os atravessamentos de um próprio currículo em pastoral, que aqui já foi objeto inclusive de debate, né, como também desse modo de operar de um profissional com essa subjetividade inclinada aos estudantes, né, a olhar e tentar ler os sinais e fisgar aquilo que de fato é importante para a gente poder encaminhar
uma educação de excelência que se dá nessa completude para nós? De modo bem prático, olhando para os educadores, para os profissionais, né, que estão trabalhando com esses adolescentes, com esses alunos do ensino médio, de que forma que eles ajudam a guiar os estudantes nesse momento que eles estão navegando, até para que eles encontrem sentido no aprender, também em tomar as próprias decisões, em usar de fato, exercer esse protagonismo, né, que Uhum. se pretende que eles encontrem e desenvolvam. Ah, sem dúvida alguma, eu acho que se tem uma coisa que é importante, é trabalhar a autonomia do estudante. Mas trabalhar a autonomia pressupõe que essa seja também construída e instigada, né, para que haja sentido dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Além disso, a escola, né, o projeto Marista, ele é sempre muito baseado, né, pensando em ensino médio de excelência, em trilhas formativas, né, experiências fora da sala de aula, né, pensando numa comunidade, no entorno que educa. Isso é fundamental, muito mais do que absorver aquilo que o livro didático, o material didático ele traz, é a gente trazer sentido para as aprendizagens. Então, esse modo de operar, ele ressignifica o olhar do estudante com a aprendizagem, mas também existe aquilo que é de modo prático, e cada unidade, cada escola marista vai dar um nome, né, como os plantões, aprofundamentos de aprendizagem, onde também trabalhando em pequenos grupos, que aí eu digo com muita convicção que é um dos maiores diferenciais, o trabalho em pequeno grupo, ele é importante para a consolidação de aprendizagem, mas também despertar o desejo aprendente dos estudantes, porque às vezes, e aí a gente há pouco falava sobre essas subjetividades, né? Às vezes o contexto de uma sala de aula, ela não permite que aquele estudante ou que aquela estudante possa expor a sua dúvida ou às vezes um comentário, mas o trabalho em pequeno grupo, preferencialmente conduzido pelo mesmo professor titular que dá a aula ali, né, no tempo curricular, que ele também possa fazer essa escuta e essas mediações. Isso certamente ajuda, contribui com esse desenvolvimento, que eu penso que é esse aspecto técnico, pedagógico, mas que ele também é um elemento super importante de desenvolvimento pessoal, né, dos nossos estudantes. Você mencionava essas experiências, essa vida prática do aluno dentro do ensino, dentro do aprender. Tem alguma experiência marcante que você teve que possa trazer aí para quem nos escuta uma vitrine de como que Uhum, é esse como que isso se desenvolve, como que isso se dá no uhum. dia a dia? Ah, essa pergunta, ela me coloca numa angústia aqui, na verdade, né, porque são tantas coisas lindas e tantas experiências marcantes, né. Eu vou destacar uma, e essa que eu destaco, ela tem uma especificidade do Marista Anjo, onde eu vivi, e vivo ainda, né, estou trabalhando, sigo trabalhando lá, mas ela também acontece de outras formas em outros colégios maristas, né. Nós temos uma disciplina que é um hub, que é um projeto onde a gente usa como base as ODSs, né, para os alunos poderem desenvolver trabalhos e pesquisas a partir das grandes áreas do conhecimento. E quando eu estava em sala de aula ainda, isso me marcou muito, os estudantes, e eu trabalhava a área de ciências humanas, os estudantes que aderiram à proposta daquele semestre, eles resolveram estudar sobre a pobreza em Curitiba, né. O tema que eles a ODS que eles escolheram era ligado ao tema da pobreza, As ODS que são os as Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, esses aí. perfeito. Então, e eles, buscaram construir uma compreensão macro, né, mas também que é o problema da pobreza, que não é um problema exclusivo da cidade de Curitiba, né, mas eles foram olhar no micro a partir da nossa realidade, né. E foi um projeto tão encantador, né, primeiro porque eles conseguiram aprender sobre aquilo que às vezes a gente no dia a dia não reconhece a quantidade, por exemplo, de comunidades, né, periféricas, de favelas que nós temos em Curitiba, né, e que às vezes elas não são tão visíveis, né, para nós, mas de um outro lado, esse hub, ele tem como proposição a pesquisa, mas ele também tem um projeto final, uma entrega desses estudantes, né. E nós fomos fazer uma intervenção social,
que é uma marca do Marista, que aqui no Hub ele acontece, mas ele também acontece na pastoral e acontece em diversas outras experiências pelo mundo marista afora. E eles foram para uma sociedade que acolhe crianças carentes, né? E mais do que ir apenas uma vez para visitar e fazer aquela coisa um pouco proforme, nós fomos 4 vezes nessa unidade. Conversar com as crianças, entender sobre a rotina, entrevistar as famílias, né? E eles ficaram tão encantados e eu os deixei livres para pensar assim, de que forma a gente vai entregar ali um projeto final. E eles viram que a quadra daquela sociedade, daquele projeto, né, ela estava precária, assim. E eles mobilizaram, né, uma rifa, que não era uma rifa apenas da escola, né, ela ganhou, assim, uma dimensão em redes sociais, né, de arrecadação, mobilizando pessoas de outras escolas, inclusive, para não apenas reformar a quadra, como outros espaços também daquela unidade, né, que atendia crianças carentes. Esse projeto, para mim, ele foi marcante, porque do ponto de vista educativo, pedagógico, da relação com o objeto de conhecimento, ele foi de uma construção incrível e que foi assim, foi disruptiva, mas, de um outro lado, ele também atendia a um elemento que para nós é muito caro, que diz ao aspecto ético, da solidariedade e da formação humana. Então, entregar aquilo para a comunidade, essa reforma, né, de um grupo de poucos alunos, né, isso foi assim extremamente marcante para nós, porque eles, mais do que fazer uma mera ação de solidariedade, eles entenderam o valor daquilo para a vida daquelas crianças, né? E isso não tem preço. Isso para mim, assim, foi uma das coisas que eu sempre me lembro com muito carinho e marcou a minha história e a minha trajetória. Me parece que é um momento de ver a cidadania nascendo por si só, né, pelo exemplo, pela relação que vai se criando, Uhum, um um projeto prático de ser humano, né, realmente, né, de uhum, criar, esse olhar para o outro também. uhum. Sem dúvida. O projeto educativo marista, ele tem essa beleza, né, daquilo que eu dizia no início, né, quando a gente pensa a integralidade da formação humana, ela passa exatamente por isso, né. Então, se a gente pudesse metaforicamente brincar aqui, né, olhar para uma balança das aprendizagens, o a conclusão e a síntese que eu faço desses estudantes, né, academicamente extremamente formados, críticos, né, com uma leitura e atendendo aos critérios necessários daquele projeto de pesquisa, mas também humanamente gigantes, com o coração alargado, entendendo às vezes realidades que são distintas das deles, né. Então, quando a gente consegue alcançar esses marcadores, a gente vê que a gente tem um caminho, que a gente está no caminho certo, né. Potencializando cidadãos que vão fazer a transformação dentro da sociedade. Isso para mim é gratificante. Que máximo. Bruno, a gente tem que falar, é inevitável, a gente não falar sobre ensino médio e não lembrar de vestibular, não Uhum. lembrar de Enem. Às vezes é até um fantasma para muitos, né, dos pais, mais do que para os próprios alunos. Uhum. Nesse contexto, como que acontece a preparação? De que maneira que a pedagogia marista e o modo de trabalhar nos colégios maristas com esses alunos dessa etapa olha para esses momentos, olha para o vestibular, olha para o Enem, e especialmente, né, para essa fase eh, que com muita frequência é um momento de ruptura do ambiente que eles conheciam até então, né, e estão indo para uma outra fase da vida mesmo. É claro que quando a gente chega nesse final de segmento, terceirão, imaginando assim, né, essa reta final, essa vivência de Enem e de vestibulares, é claro que a gente chega no momento que ele é um problema da educação brasileira e a forma como os estudantes têm de ingresso, né, nas universidades, né. Mas para nós, enquanto opção, a gente entende que o currículo, ele apoia esses sujeitos, né. Ele apoia os sujeitos quando entrega uma excelência formativa, uma excelência acadêmica, né, entendendo professores como mediadores, como aqueles que complementam, aqueles que instigam, aqueles que acompanham e fazem os ajustes ali da caminhada, mas a gente também entende uma intencionalidade formativa como um elemento que ele é marcador, né. A gente sabe onde a gente quer chegar,
né? E a gente sabe, acima de tudo, o quanto essa caminhada com eles exige de nós o melhor. Mas o melhor, para nós, ele passa muito por um educador que inspira a trajetória. Um educador onde eles entendem que é o apoio, né? Que é uma extensão da sua família, né? E que pode, sim, entregar tudo aquilo que eles precisam. Mas, claro, há para nós um valor. Entregar uma educação de excelência é uma parte, mas para nós também é muito importante formar esse sujeito, olhando para o seu projeto de vida e para perceber exatamente como nós podemos calçá-lo, subsidiá-lo, para que ele possa, tanto academicamente, quanto também como sujeito, se realizar no mundo, né, fora da escola. Então esses dois eixos, eles são eixos super importantes, né? E por aí você abre leques incríveis, né? Uma demanda de aulas maiores, né? Espaços de construção que não apenas eles se dão no modelo tradicional de aula, né? Mas com metodologias ativas e outras perspectivas educativas que podem instigar o conhecimento. Muito o mão na massa também, né? Porque a gente sabe que com o advento de rede social, todas as aulas hoje estão disponíveis nas redes sociais. E ele consegue se relacionar com essas aprendizagens virtualmente. Mas agora fazer essa aprendizagem ter sentido, esse é o ofício do nosso professor. E por aí que muitas vezes nós fisgamos os nossos estudantes, né? Para trazer essa realidade, essa importância, esse sentido e esse significado para a sua aprendizagem. Mas equilibrando esses dois pratos, né? Tanto olhar para a excelência, né, que o direciona com plantões, aprofundamento de aprendizagem, aulas, acompanhamentos, trilhas formativas, mas também olhando para o projeto de vida e para esses cidadãos que nós vamos entregar para o mundo. Projeto de vida sobre o qual a gente já conversou aqui, você bem lembrou nos nossos episódios anteriores. Já deixo o convite, inclusive, para o ouvinte que ainda não teve oportunidade de escutar um episódio muito bacana também, que dá para entender um pouco mais, inclusive, de toda essa dinâmica, essa relação que é construída com o aluno. Uhum. A gente podia falar muito mais, mas o nosso tempo está esgotando e não queria deixar de te pedir, se você deixa para encerrar esse bate-papo, um recado final para quem nos escutou até aqui, que queira descobrir mais sobre esse jeito, né, marista de trabalhar essa etapa de ensino, especialmente com esses alunos nessa fase tão desafiadora, mas tão importante para a vida de todos nós. Uhum. Sem dúvida alguma, eu acho que, eu tenho certeza, né? Para quem quer conhecer, busque uma escola marista. Busque uma escola marista, né? Busque um diálogo com as coordenações, né? Uma aproximação. E eu não tenho dúvida que você vai ser acolhido, você vai ser acolhida, né? E vai ter a oportunidade de se aproximar e compreender esse nosso jeito de educar, né? Esse jeito marista, acolhedor, forte nessa presença significativa na vida dos nossos estudantes e que prioriza a excelência acadêmica e também o projeto de vida. Então fica meu convite, busque uma unidade marista, faça contato conosco, né? E eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa proposta. Bruno, obrigada mais uma vez pela conversa, por compartilhar com a gente esse tema tão rico. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. E eu agradeço também você, ouvinte que nos acompanhou até aqui em mais esse episódio do Identidade Marista. Eu reforço que você encontra muito mais informação em colegiosmaristas.com.br. Também te convido mais uma vez a escutar os episódios anteriores que estão disponíveis no YouTube, também no Spotify da CBN Curitiba. Mês que vem tem mais. Até lá!